Olá, eu sou a Adriana, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. E esse vídeo, eu quero fazer um vídeo um pouco diferente, por quê? No começo do ano agora, todo mundo fala em metas, inclusive já fiz um vídeo aí anterior, se você não viu, veja, né, falando sobre metas, metas do que eu vou ter, metas dos meus planos profissional, na parte de relacionamentos, enfim, a gente faz planos para a vida da gente, com tudo aquilo que a gente quer ter. Mas a gente acaba esquecendo de quem a gente quer ser realmente. Isso é que verdadeiramente importa. Eu acho que o ano de 2020, né, com todos os desafios, ele nos mostrou muito isso, em termos de coletividade, inclusive. Né? Mostrou que o ter pode ser nos tirado a qualquer momento. Né? Tudo que você tem, em qualquer momento pode ser tirado de você, né? Seja por uma pandemia, seja por uma falência, seja por um término de um relacionamento, enfim. Mas o ser, ele está dentro da gente. O ser não pode ser tirado. E quando a gente mesmo que a vida, né, nos tire algo, ela não está tirando, serve como uma experiência para você aprimorar ainda mais o seu ser e você consegue conquistar de novo. Então, a base, né, eu decidi fazer isso, eu decidi embarcar nessa jornada. Eu sempre me preocupei muito com as minhas metas, e não tem nada de errado nisso, a gente tem que fazer mesmo as metas da gente, eu sempre falei isso, falo, continuo fazendo também. Mas esse ano eu quero fazer uma jornada diferente. Eu quero fazer uma jornada para o meu self, para o meu interior, em busca da Adriana que está aqui dentro. Então, convido vocês, quem quiser participar dessa jornada, você pode fazer. Eu pensei em várias formas de fazer, até que eu encontrei, quando a gente pede, né, as coisas acontecem, a sincronicidade, esse livro, né, que chama Despertar do Herói Interior, e ele fala dos arquétipos para a nossa viagem. Então, eu acho muito rico, porque o mundo arquétipo é um mundo de simbologia, é um mundo que entra no nosso inconsciente, e a gente consegue trabalhar muito isso. E como eu vou fazer? Eu vou ler os capítulos, né? Cada vídeo vai ser um capítulo onde eu leio um arquétipo para a gente embarcar. Os 4 primeiros arquétipos, eles falam da preparação da nossa jornada, onde a gente vai fortalecer o nosso e aprimorar o nosso ego. Depois os outros 4 falam da jornada em si, onde a gente vai fortalecer a nossa alma, e aí sim os 4 últimos a gente faz a volta encontrando o nosso ser, né? Então sempre numa espiral. Então eu já fiz essa jornada um tempo atrás, né? Tinha até esquecido desse livro, achei ele quando eu estava nessa busca, vamos dizer assim, e quero trazer para você. Para não influenciar você no que eu acho, no meu ponto de vista, eu vou ler e você vai tirar nossas conclusões. E eu vou contando para vocês aqui a minha jornada, ok? Então vamos lá? O primeiro arquétipo é o arquétipo do inocente. Né? O inocente é aquela parte do nosso ser que confia na vida, em nós mesmos e nas outras pessoas. Ela é a parte que tem fé e esperança, mesmo quando algo aparentemente é impossível. Ela é a parte de nós que mantém a fé no que quer que estejamos esperando. Ela também é a parte que nos permite confiar nas outras pessoas o bastante para podermos aprender com elas, sendo fundamental para o aprendizado das habilidades básicas na vida e de nossas atividades profissionais. No início, todos somos inocentes e completamente indefesos dentro do útero materno. Se tivermos sorte, receberemos amor e cuidados dos nossos pais e poderemos contar com o apoio de parentes, amigos e instituições sociais que acreditam em nós e no nosso potencial. Encorajam nossos esforços para dominar e desenvolver nossas habilidades e individualidade e ajudam-nos a garantir nossa segurança até termos idade suficiente para cuidar de nós mesmos. Então, esse é o arquétipo, o primeiro arquétipo que a gente tem, é o inocente. Quanto você é inocente dentro de você? Quanto esse arquétipo está presente na nossa vida, na sua vida? Na minha vida esteve muito presente. Aliás, acho que por uma boa parte da minha vida era o arquétipo que estava mais presente, né? O inocente. Eu sempre gostei de conservar aquela inocência, aquela fé, mas aí eu percebi, né, que a gente vai ver aqui que a queda do arquétipo é a quebra da inocência, e é importante que a gente saia dessa inocência, a gente saia desse útero, porque senão a gente vive muito na fantasia. Então, o que que é a fantasia? A fantasia é todos esses sonhos que impõem pra gente, né? Que a sociedade nos impõe. É o sonho de termos isso, de termos aquilo, onde a gente vive nesse mundo zumbi. E quando a gente quebra isso, a gente pode partir para a nossa imaginação, que é realmente a gente realizar as coisas na vida da gente, né? E não ficar só na fantasia do inocente, né? Quando a gente quebra o arquétipo da inocência, a gente entra em contato com a verdade. Então, as crianças que foram amadas e receberam cuidados têm uma maravilhosa confiança de que o mundo é um lugar seguro para elas e de que podem contar com as outras pessoas para lhes proporcionar apoio físico, intelectual e emocional de que necessitam para crescer e amadurecer. A confiança que elas têm nos outros e, consequentemente, também em si mesmas, permite que aprendam as habilidades de que necessitam na vida, socialização básica em relação ao ambiente cultural e habilidades e conhecimentos vocacionais. Elas também sabem que algum dia irão garantir a segurança de outras pessoas e transmitir-lhes o que aprenderam, ainda que por hora isto lhes pareça difícil de acreditar.
No início, todos somos inocentes e acreditamos no que as pessoas investidas de autoridade nos ensinam, quer elas tenham ou não em mente os nossos melhores interesses. O inocente que há dentro de nós acredita mesmo quando a confiança não é justificada. O inocente acredita quando um de nossos pais diz que somos feios, mal comportados, egoístas, desastrados, estúpidos ou preguiçosos. É no inocente que tira uma nota ruim e conclui que é uma pessoa pouco inteligente. É também o inocente que internaliza o racismo, o sexismo, a homofobia ou os preconceitos de classe e que acredita ser essencialmente negativa a qualquer coisa desaprovada pelos outros. Então, o inocente ele acredita nos outros, quer sejam coisas boas ou coisas ruins. Então, ele acredita que de repente ele precisa de algo para ser feliz. Ele acredita que ele precisa do carro, da casa, do emprego, enfim, não que isso não seja importante, é muito da carreira, é muito importante isso. Mas você não depende disso para você ser feliz. Mas o inocente acredita por quê? Porque as pessoas falam isso pra gente. Embora uma infância segura e feliz ajude a produzir uma postura otimista e confiante em relação à vida, sua ausência não significa necessariamente que você possa ganhar as dádivas do inocente. Algumas pessoas passam maus bocados na infância e tornam-se adultos felizes e produtivos, enquanto outras permanecem disfuncionais durante toda a vida. Paraíso perdido, paraíso reconquistado. Muitas tradições celebram o mito da perda da inocência. No cristianismo, há o mito da expulsão do paraíso e a condenação da humanidade a viver num mundo de dor, sofrimento e labuta. Embora todas as suas versões, porém, a história não termina por aqui, pois o mito sempre fala sobre a vinda de um redentor que irá salvar a humanidade, ou, pelo menos, aqueles que conservam a fé em Deus, e reconduzi-la ao paraíso. Em algumas tradições orientais, o paraíso perdido é uma visão de mundo que nos liberta das ilusões. Seguindo-se inocentemente a orientação de um mestre ou um guru e praticando-se exercícios como a meditação, por exemplo, a fé será recompensada com a obtenção do nirvana, o que nos permite uma experiência de unidade com a beleza do universo. Então, o inocente sempre acredita, né, nesse mundo, nesse conto, nessa salvação. Aqui, ele fala no livro, em Time Failing Roads Take to Light, William Thompson defende a tese de que muitas culturas possuem um forte senso de que a perda da inocência é um processo em curso. Na cosmologia védica e para os dogmas da África Ocidental, observa ele, o universo é um ovo que se quebra ao expandir-se para começar sua trajetória através dos tempos. A perda da inocência é menos um evento propriamente dito do que condicionalmente do espaço-tempo a partir do qual os eventos surgem. Ela ocorreu antes do início dos tempos e continua a ocorrer em todos os instantes da existência humana. O caos da perda da inocência e o ovo cósmico original da totalidade existem simultaneamente. Né? Então, assim, é preciso que a gente tenha essa quebra da inocência. Os gregos tinham uma maravilhosa lenda sobre o estado original de totalidade, no qual homens e mulheres eram o único ser. Todavia, esses seres eram tão completos e perfeitos que representavam uma ameaça para os deuses, os quais então cindiram essa androginia original em homens e mulheres. Em consequência, especularam eles, daí em diante os homens e mulheres sempre iriam sentir-se fragmentados e incompletos um sem o outro. Psicólogos da linha arquétipa usam essa história como a versão do paraíso perdido e reconquistado. Outrora fomos nós completos e andrógenos, mas agora somos incompletos e fragmentados. Nós reconquistamos a totalidade quando nos tornamos capazes de desenvolver e equilibrar os elementos masculino e feminino, ânima e ânimos, da terminologia Jung, que existem dentro de nós. Então ele fala muito nisso, né? Que a gente precisa perder talvez esse paraíso, por quê? Para que a gente possa entrar de novo, né? E conquistar a verdadeira inocência, mas a fé naquilo que é realmente verdadeiro, no que está dentro de nós, e não no que está fora de nós, no Salvador, seja uma conquista, seja tudo aquilo lá. A jornada do inocente. A jornada do inocente, em todas as suas versões, começa com uma espécie de utopia, um ambiente seguro, tranquilo e amoroso. Subitamente somos arrancados desse ambiente e caímos num mundo onde somos julgados pelas outras pessoas. Discriminações injustas são feitas, o conflito e a violência se espalham cada vez mais e as ilusões são destruídas. O inocente que há dentro de nós, todavia, sabe que esse jardim bem protegido foi possível em alguma época e lugar. Mesmo que nós, pessoalmente, nunca tenhamos passado por essa experiência, então algum dia será capaz de recriá-la. O inocente que há dentro de nós, seja ele ativo ou latente, tem uma memória atávica e que a vida pode ser melhor do que agora. Quando experimentamos a inocência pela primeira vez, nós o fizemos porque não havia nada lá além disso. Retornar à inocência é uma outra questão. Agora fazemos uma opção no universo que nos oferece muitas outras. É por isso que inocente é ao mesmo tempo o início e o fim da jornada.
Cada um de nós está motivado para empreender a jornada precisamente para revisitar, encontrar ou recriar esse mundo, que em algum nível todos nós sabemos que é possível. Somente no final nos transformamos em inocentes sábios, conhecendo toda a amplitude das experiências da vida e optando por criar um mundo pacífico e igualitário, onde todas as criaturas possam ser conhecidas, respeitadas e dotadas de poderes. Então, o inocente, no primeiro momento, é aquele que acredita em tudo que falam para ele. Então, a gente passa a acreditar nisso. Quando a gente rompe essa inocência, a gente passa a perceber que nem tudo que falam para a gente é verdade. Né? Talvez seja através de uma experiência na sua vida ou algo que acontece. Minha vida foi marcada por algumas experiências onde eu tive que romper e quebrar com essa inocência. Mas daí você percebe com o resgate da inocência que tudo bem, nem tudo que falaram para você lá fora é verdade, mas você pode ter a sua verdade interna. Você pode resgatar a confiança na vida, a fé na vida, através de uma nova verdade que vai surgir, né, quando você recupera essa inocência. Essa é a jornada do inocente. O herói muitas vezes começa como inocente, mas logo transforma-se num órfão, num proscrito, num escravo, um estrangeiro, numa terra desconhecida. Na versão clássica da jornada do herói, este é o órfão estrangeiro quase sempre criado por outras pessoas que não são seus pais biológicos. A busca é motivada pelo desejo de encontrar os verdadeiros pais. Quer consigamos ou não encontrar a nossa verdadeira família, voltar para o planeta onde nascemos, encontrar nossa verdadeira espécie, o enredo é sempre o mesmo. Todos os problemas que temos enfrentados foram criados porque alguém estava no lugar errado, como uma peça de quebra-cabeça que alguém tenha forçado a encontrar no espaço inadequado de um quebra-cabeça errado. O retorno ao paraíso acontece quando finalmente encontramos a família, o planeta ou a espécie com as quais nos sentimos realmente em casa, quer dizer, quando a gente volta para casa, quando a nossa alma volta para casa. Muitas histórias de amor seguem um padrão semelhante. Nós nos apaixonamos e por alguns momentos conhecemos o paraíso. Então acontece alguma coisa que nos leva a perceber que a pessoa que amamos não é perfeita, mas um simples mortal. Assim como nenhum pai ou mãe consegue estar à altura dos arquétipos perfeitos do grande pai e da grande mãe. Nenhum homem ou mulher consegue mostrar-se à altura da imagem do amante e companheiro perfeito. Quer o vínculo seja ou não rompido, a maioria dos relacionamentos, por mais românticos e lídicos que sejam no início, cedo ou tarde perde essa fascinação inicial. Porque a gente tem um arquétipo, né? A gente tem o arquétipo do pai, da mãe, o nosso pai, a nossa mãe, eles têm que saber tudo, o esposo, a esposa perfeita, o filho perfeito, são todas essas verdades que o inocente acredita. E não existe essa perfeição. Quando você quebra essa inocência, você começa a perceber isso e começa a olhar para as pessoas com compaixão, com amor. Por quê? Porque elas são mortais, assim como a gente também é mortal. Então a gente já começa a aceitar, né? Quer o mito da inocência perdida e reconquistada seja ou não uma variação do paraíso perdido e reconquistado, de redescoberta do verdadeiro lar ou uma história de amor, o seu enredo é profundamente auspicioso e ajuda a despertar em nós a criança pura e inocente que acredita como só uma criança consegue acreditar. O despertar dessa fé semelhante à das crianças é sem dúvida o que Cristo tinha em mente quando disse: A não ser que vos tornei crianças, jamais entrareis nos reinos dos céus. Essa capacidade de ter fé que torna possível nos agarrarmos aos nossos sonhos, esperanças e visões, mesmo quando circunstâncias parecem ser desfavoráveis e assim transformá-los em realidade. O ideal é iniciarmos cada novo empreendimento com uma certa inocência, isto é, com sinceridade, otimismo e entusiasmo. Como não sabemos o que está para vir, temos de ter confiança. Quando entramos em cada nova espiral da jornada, somos mais sábios e menos ingênuos do que éramos na espiral anterior. Além disso, os milagres somente acontecem quando o ego está na condição de inocente. Todos os outros arquétipos estão demasiado ocupados tentando controlar os resultados. O livro, Um Curso em Milagres, ou diversas obras dele derivadas, ensinam as pessoas que todo sofrimento é uma ilusão e a única realidade é a bondade, a fim de que elas tenham suficiente fé e confiança no universo para permitir que os milagres aconteçam. Muitas religiões imaginam Deus como um pai amoroso e celestial, porque essa imagem nos permite acreditar que estamos seguros no universo. Então, ao mesmo tempo que a gente perde essa verdade, né, que nos dizem para nós, talvez isso possa tornar uma decepção. Mas a gente reconquistar, com base na nossa verdade, essa confiança, essa fé e esse otimismo na vida. Né? Então, o Inocente veio muito aí, né, no ano de 2020. A gente teve uma quebra de padrões, uma realidade que a gente não estava acostumado e que ninguém esperava. Então, muita gente pode ter perdido essa fé, essa confiança. Mas por que não resgatar isso através de uma nova verdade? Resgatando essa fé, essa confiança na sua verdade interna agora, né? No seu ser interno. Desobediência e fé. Muitas vezes o inocente arquétipo é considerado, de certa forma, culpado pela perda da inocência, sendo-lhe exigido algum tipo de reparação. Na história de Adão e Eva, por exemplo, é a desobediência de Eva ao comer o fruto da árvore,
o fruto da árvore da ciência do bem e do mal que acarreta a expulsão de ambos do paraíso e sua condenação ao sofrimento. Paradoxalmente, essa perda da inocência é vista como uma perda afortunada e, obviamente, diz respeito a uma transformação que parte da totalidade e desemboca no dualismo, o conhecimento do bem e do mal. No judaísmo, a redenção ocorre através de um pacto entre Deus e o povo judeu, pacto que é firmado não tanto pelo amor da humanidade a Deus, como pelo amor de Deus à humanidade. A responsabilidade humana exigida pelo pacto consiste no respeito às leis de Deus. No cristianismo, considera-se que Deus enviou seu Filho para expiar nossos pecados, restituindo-se um senso de unidade que transcende a fragmentação e o dualismo. Tanto no judaísmo como no cristianismo, a unidade com Deus é restaurada e o paraíso recuperado, seja na terra, criando-se uma sociedade baseada nas leis de Deus, ou depois da morte. Um filme moderno dos estúdios de Walt Disney, The Band Before Time, conta a história de um pequeno dinossauro, acho que em busca do elo da Terra Perdida, né? Que ele viaja com a avó e, embora a seca tenha destruído o paraíso onde viviam, a mãe sabe que longe dali existe um vale verdejante e que, se viajarem o bastante, eles encontrarão. No caminho, a mãe morre. Com o coração partido, o pequeno dinossauro continua sua viagem sozinho, encontrando, à medida que avança, contemporâneos de todas as formas e tamanhos. Apesar de todos os motivos para perder a esperança, ele continua acreditando nas palavras de sua mãe. No fim, encontra um vale verde e luxuriante, tal como sua mãe dissera que ele teria. Todas essas histórias e muitas mais relembram-se que é seguro confiar. Nossa fé será recompensada. Quando o arquétipo do inocente domina nossas vidas, parece-nos ser impossível encontrar ou recriar o paraíso. Muitas vezes, a reparação e expiação exigida está além da nossa capacidade. Cabe a nós simplesmente ter fé. Isso abre as portas para a ocorrência de milagres. Né? Mas aqui ele fala não do lado positivo, tá? Mas do lado negativo da inocência. E para o vídeo não ficar muito comprido, né? No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o lado negativo da inocência, né? E aí sobre também o crescimento e desenvolvimento do inocente. Né? E o que isso reflete para você, né? Quando eu conto conta essa história, quanto o arquétipo do inocente está presente na sua vida? Como eu falei para vocês, na minha vida ele esteve muito presente. E, aliás, até hoje, né? Aqui no livro a gente tem um teste, né? Se você quiser fazer, me manda um comentário aqui, né, que eu mando para você o teste para você fazer, para você saber quais são os arquétipos mais fortes. E eu refiz esse teste e, assim, o inocente, ele saiu um pouco, né, ele era um dos arquétipos mais altos, ele saiu um pouco. Por quê? Como eu falei para vocês, eu tive algumas experiências na minha vida, uma experiência recentemente atrás, que me fez sair dessa inocência. E talvez até quando me fez sair dessa inocência, eu virei um pouco órfão, que é o próximo arquétipo que a gente vai ver. E aí você parece que você, quando você sai, né, da inocência, o inocente ele busca sempre um salvador, né, que é o aspecto negativo que a gente vai ver. E aí, por muito tempo, talvez eu tenha vivido nesse mundo, né, até meio fantasioso, né, que era um mundo que me protegia. E quando você sai e vem para o mundo real, né, talvez você tenha que perder essa inocência, né, como aquela você é expulso, né, do paraíso, que seria o meu paraíso aqui, né, foi muito bom. Porque no começo é desafiador, né, e o sofrimento que ele fala é esse desafio que a gente tem que enfrentar. Mas depois disso, a gente percebe que a gente recria essa inocência através da confiança, da fé e do otimismo. Então, esse vídeo é para você começar a perceber um pouquinho como o arquétipo do inocente reflete na sua vida. No próximo vídeo, eu vou falar para vocês, né, sobre o aspecto negativo, o aspecto positivo e como você reverter o arquétipo do inocente para você aprimorar ele um pouco mais e trazer mais o lado bom dele e não o lado negativo. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com as pessoas que você acha que vão gostar desse vídeo e venha compartilhar comigo a minha jornada, que essa seja também a sua jornada, através do seu autoconhecimento e da sua autoanálise. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.